Há segredos que não se revelam sob o sol, verdades que não caminham à luz do meio-dia. Há portas que só se abrem quando os ponteiros avançam além da lógica e tudo ao redor dorme, exceto a alma inquieta que deseja ver. Não estou falando de uma experiência mística qualquer, dessas que se compra em livros ou se ensina em workshops modernos de espiritualidade. Estou falando do tipo de experiência que rasga a alma para costurá-la de volta com fios invisíveis. A madrugada tem um chamado que poucos ouvem. A maioria está cansada demais para escutar. Outros estão ocupados demais, buscando respostas em lugares barulhentos. Mas a madrugada, essa senhora silenciosa, não grita. Ela sussurra. E só os que estão em silêncio por dentro conseguem percebê-la. Foi assim que tudo começou. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Eu estava exausto de orações sem resposta, de jejuns sem sentido, de noites onde as únicas vozes que me visitavam eram as dos meus próprios pensamentos, repetindo dúvidas com ecos longos. Minha fé, ainda que firme, havia se tornado mecânica. Eu orava, mas não esperava ser ouvido. Lia a Bíblia, mas não esperava ser transformado. Jejuava, mas sem fome verdadeira. E foi nesse estado de confissão crua que a madrugada me encontrou. Não houve clarões, não houve trombetas, nem mesmo um calor no peito ou uma emoção avassaladora. Apenas um silêncio diferente. Um silêncio vivo, espesso como o véu do templo antes de ser rasgado. Eu estava de joelhos, não por santidade, mas por cansaço. E naquele estado de entrega sem resistência, algo se moveu dentro de mim. Como se o véu entre o natural e o invisível tivesse sido puxado apenas por um instante. O que vi? Não foi uma visão de anjos com espadas flamejantes, nem uma escada que tocava os céus. Foi simples. Vi a mim mesmo, mas não como o espelho me mostra. Vi a sombra dos meus pensamentos, o eco das palavras que calei, os frutos que jamais deixei amadurecer por medo de fracassar. Era como se o Espírito estivesse me dizendo: antes de te mostrar o invisível do mundo, vou te mostrar o invisível em ti. Fiquei ali, imóvel. Não por reverência, mas por espanto. Era madrugada e eu estava diante do desconhecido mais íntimo. Descobri que ver além começa quando se está disposto a ver dentro. E essa é uma estrada estreita, onde poucos se aventuram, porque não há espetáculo, não há palmas, não há glória. Apenas confronto. Mas foi nesse confronto que a primeira visão aconteceu. Não com os olhos, mas com a alma. Uma mulher desconhecida apareceu diante de mim em pensamento. Vi seu rosto com nitidez que me fez duvidar da realidade. Ela chorava diante de uma porta fechada. Ao fundo, um abismo. Eu não sabia quem ela era, nem por que havia, mas meu espírito sabia. Sabia que havia um clamor por libertação, um apelo espiritual, uma intercessão não verbalizada. E sem entender, eu comecei a orar. Minutos depois, meu telefone vibrou. Uma mensagem de uma amiga distante. Você está acordado? Acabei de ter um ataque de pânico. Não consigo parar de chorar. Você pode orar por mim? Eu desmoronei. A cena que vi era real, embora espiritual. Era a confirmação de que a madrugada não me chamou à toa. E ali compreendi. O dom de visões não é um privilégio de iluminados, mas um convite a servir, a sofrer com os que sofrem, a ver com os olhos de Deus, mesmo que por instantes. O maior milagre da madrugada não foi o que eu vi. Foi o que ela me fez enxergar sobre mim, que há dons esperando serem destravados, não com gritos, mas com rendição. Não com pressa, mas com entrega. Não com técnicas, mas com fome. E quando finalmente entendi isso, comecei a perceber que toda madrugada é, na verdade, um portal. Um lugar onde o céu toca a terra, mas só os que renunciam ao conforto do sono o atravessam.
Alguns buscam dons como se fossem medalhas espirituais. Desejam ver o invisível para provar algo a si mesmos ou aos outros. Mas o verdadeiro dom, especialmente o da visão, não é um troféu, é uma responsabilidade. Não é um palco, é um altar. E quanto mais eu caminhava nas madrugadas, mais percebia que Deus não concede esse tipo de visão para impressionar, mas para instruir, corrigir e às vezes consolar alguém que você talvez nunca conheça. Depois daquela noite, as visões não se repetiram de forma automática. Não era como ligar um interruptor e ver o mundo espiritual ao meu comando. Na verdade, aquilo me ensinou que os dons não se manifestam com frequência para quem os trata como ferramentas de vaidade. Eles se escondem dos olhos que buscam controle e se revelam aos corações que buscam obediência. Na madrugada seguinte, voltei ao mesmo lugar. O quarto escuro, o joelho no chão, o coração aberto. Mas dessa vez não veio visão alguma. Somente silêncio. Um silêncio profundo, mas sem a mesma densidade da noite anterior. Era como se o céu estivesse me observando em silêncio, testando meu coração. E naquele silêncio, aprendi algo ainda mais valioso. Nem toda ausência é rejeição. Às vezes o céu se cala para que aprendamos a esperar. Esperei. Dias, sem visões, sem sinais, sem revelações. Mas ao mesmo tempo percebia que meu interior estava mudando. A sensibilidade que antes era apenas uma faísca, agora começava a se expandir como fogo lento em madeira seca. Eu começava a discernir quando uma palavra carregava peso espiritual, mesmo que simples. Começava a notar quando um ambiente estava carregado de opressão, mesmo que sorridente por fora. Começava a ver, mesmo sem visões. Foi então que compreendi. O dom não está nas imagens, está na sintonia. Ver é apenas uma das manifestações. A verdadeira visão é espiritual, e essa não precisa de olhos abertos. Precisa de discernimento. Um coração que ouve o Espírito e uma mente que não duvida quando ele fala. Na terceira semana, enquanto orava de madrugada, algo mudou. Eu não pedi nada, só adorei. Não com canções, mas com pensamentos elevados, com gratidão, com silêncio reverente. E no meio dessa adoração interna, vi um menino. Ele estava num quarto escuro, debaixo de uma cama. Tremia, estava sozinho. Eu não sabia quem ele era, mas senti um peso no peito. Era medo, angústia, abandono. Comecei a orar por aquele menino sem nome. Pedi que Deus o visitasse, que acendesse uma luz naquele quarto. Pedi como quem intercede por um filho. Na manhã seguinte, uma seguidora me mandou uma mensagem. Essa noite, meu filho de 8 anos teve um pesadelo horrível, acordou chorando e foi dormir debaixo da cama. Não sei o que está acontecendo. Você pode orar por ele? Eu não precisava de mais confirmações. O dom estava se moldando. Não para que eu soubesse mais, mas para que eu amasse mais. Para que eu servisse mais. Para que eu orasse com mais precisão, com mais compaixão, com mais entrega. E eu percebi. O dom de visões não se trata de ver o futuro. Trata-se de ver o invisível no presente. De acessar a dor que ninguém diz. De enxergar o que está oculto nas entrelinhas de uma conversa ou nos silêncios longos de quem sofre. É um convite ao ministério oculto, silencioso, quase anônimo, mas que carrega o peso da eternidade. Ao contrário do que muitos pensam, os dons não são ativados com rituais. Eles se abrem no caminho da santidade, da disciplina e da sede. Eles florescem onde há constância. E constância não se mede em dias de glória, mas nos dias em que nada acontece e mesmo assim você continua. Hoje, quando a madrugada me chama, eu já não corro atrás de visões. Eu corro atrás dele. E quando ele quer, ele mostra. Quando ele quer, ele me leva a sentir o que outros sentem, a ver o que outros escondem. E isso é mais do que suficiente. O dom foi destravado na madrugada, sim. Mas ele só se manteve porque eu permaneci. Porque descobri que a maior visão não é a que mostra o mundo espiritual. É a que revela o coração de Deus. E essa, meu amigo, está disponível a todos que têm coragem de perder o sono para encontrá-lo. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você.
Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.